Canal Abelhas do Bioma Caatinga, retrospectiva da semana número 123. O primeiro vídeo foi Bromeliaceae. Um vídeo que eu estava passando, nos impulsei, mas também mostrei lá onde tinha um mundurim, mas ainda tem um mosquito verdadeiro. E depois no mulungu, é uma planta epífita, em cima das outras plantas. Ela não depende das outras plantas, não é parasita, é só o suporte. E é muito comum, também fica na fiação elétrica, em cima de rochas, pedras e tudo isso. E tem mais de 600 espécies catalogadas na América. É uma planta do Novo Continente. É a planta e a gente tem um nome popular dela aqui na Caatinga, que é barba de bode, barba de sonim. E provavelmente aqui ela é a Tillandsia recurvata, por conta daquele tipo de folhas que ela possui. Tá? Então é uma planta muito comum no Brasil, tem várias espécies, é um tipo de bromélia. Nós temos outras bromélias na Caatinga, por exemplo, o caruá, a macambira, o croatá, são alguns outros exemplos, mas aquela ali é muito comum no ambiente de Caatinga. Recupere as suas caixas de abelhas. Então, nesse vídeo eu falei mostrei duas caixas que estavam na casa do meu primo, que ele estava com as abelhas mandaçaia, e a gente transferiu para a Caixa Santos, que já tinha sido reformada. E muita gente, pegando nas condições que se encontrava as duas caixas, jogava aquelas caixas fora. E qual é a vantagem? Uma é que você não vai mais precisar comprar madeira e não vai perder as caixas, porque tem condições de recuperar. Um outro ponto positivo é que já arranchou a abelha, para as abelhas legal. Inclusive, se você deixar essa caixa, aquelas caixas no caso, dentro da sua criação de abelhas, é provável que a abelha enxameie. No caso, a pequenininha, eu vou colocar o mosquito verdadeiro, e a outra eu vou levar lá para meu primo, para ele poder transferir as abelhas e recuperar as últimas duas caixas. Inclusive, o mosquito verdadeiro está num tubo PVC desde janeiro do ano passado, quando eu resgatei na recuperação, na reforma do Colégio Estadual Rui Barbosa, lá em Juazeiro. Tá bem. Jornal do ABC foi o número 132, e nesse caso eu falei que duas madeiras podem ser utilizadas. Ou seja, há muito desmatamento aqui em Petrolina, no entorno, no submédio de São Francisco. A imburana de Campão é a melhor madeira que eu acho para fazer caixa, não tem outra. Não é. Eu vi um combo de caixas velhas dizendo que madeira de lei. Pino serve para madeira, já até falado que se você utilizar feno, ou seja, talo de capim, moer, triturar, misturar, prensar com cola branca, que não tem toxidez, dá para fazer caixa de abelha. Mas não pode nem ver água. E aí você sabe o que pode acontecer. O pessoal faz de aglomerado, faz de o MDF, faz um monte de coisa aí. Então, a imburana, ela é excelente. Só que tem um detalhe, eu filmei ali tudo do outro lado, onde eu estava filmando, da BR-428, existe uma plantação chamada Fazenda de Uva, que um pouquinho mais tarde, ali, um pouquinho atrás, era uma grande área de caatinga, não diria tão grande, mas uma área de caatinga com imburana, impulseira e outras plantas nativas, e foi tudo destruído. Eu acompanhei quando eles derrubaram. Aquela parte, se foge a memória, faz parte ainda do N9. Destruíram tudo e não foi recuperado vamos pensar, um palmo de planta, de caule de imburana. Eu sei onde tem desmatamento, mas aí tem que pedir ao IBAMA, porque se eu for apanhado transportando, é complicado. Eu vou responder criminalmente por crime ambiental, que é uma planta protegida, apesar de que gente aí famosa destrói a planta, destrói a abelha, faz dois crimes ambientais vários. Ao mesmo tempo ainda diz que aquilo ali é a coisa, é a lógica. Pergunta e resposta do ABC foi o número 117.
E eu filmei depois de 140 dias, sem olhar as abelhas, lá em 8 colônias de Mandaçaia da Caatinga, lá no Colégio Estadual Rui Barbosa em Juazeiro, que é para trabalhar com os alunos, essas abelhas. Ficaram lá sem se alimentar, sem nada, os alunos levantaram a tampa das caixas, não conseguiram abrir porque elas estão todas encaixotadas lá na estrutura que eu fiz. E o fato é que as abelhas estão, eu passei a alimentar 3, vou alimentar mais umas 2 ou 3 para esse período de estiagem, tá intenso, e o que tem ali é flor de ninho indiano. Então, vou alimentar, porque ali não tem mais flores nenhuma praticamente, nesse momento não. Quando chover, volta a ter flores, principalmente os matinhos dentro da Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Juazeiro. Eu mostrei as abelhas, a formiga, tinha tudo. Nesse vídeo eu falei até que ali tem caixa ainda de pinos, caixa de baúba, caixa de aproveitamento de madeira da Amazônia, uma caixa de madeira da Amazônia que eu não sei nem qual o tipo, várias, na verdade umas 3. Uma que foi feita de uma mesa velha quebrada, tem de visgueiro, tudo isso, e funciona muito bem. E o último vídeo da semana foi reprodução de abelhas na primavera-verão, porque nós no mês passado, dia 23 de setembro, começou a primavera e vai até 23 de dezembro. De dezembro até o 23, 24 de março é o verão. Só que a partir de dezembro começa a chuva normalmente, de dezembro, janeiro, até março, máximo até abril, aqui no semiárido. Mas no semiárido, eu fiz a referência ao semiárido nordestino, é o período excelente para fazer a reprodução. Eu faço qualquer período do ano e desfaço em qualquer lugar do planeta que as abelhas possam existir, eu desafio as pessoas, claro que aí você vai ter que custear, ninguém vai querer custear, de no inverno eu ir para o sul do Brasil e pegar as abelhas, qualquer espécie basicamente, e conseguir fazer. Agora tenho que aplicar técnicas, confinamento, de alimentação artificial, uma série de coisas, mas eu consigo. E também ambientes, para pensar controlar a temperatura no ambiental para poder fazer, mas eu consigo. Mas aqui é o período bom, é o período que a gente faz abelha, porque aí você diz, mas não está o período de seca? Sim, período de estiagem, quer dizer, não tem chuvas, não tem precipitação nesse período do ano. Mas tem uma questão interessante, mesmo não temos no semiárido, não existindo as estações definidas, tá bom? As 4 estações que a gente conhece, como acontece em outros locais do país, aqui tem uma coisa interessante, nesse período do ano, várias plantas começam a florar. E isso é o estímulo, as abelhas, todos os seres vivos se reproduzem conforme estímulos, conforme mudanças ambientais. E logo é o período ótimo para reprodução. Quem pensa em aumentar plantel, em criar abelha aqui no semiárido, acho que agora é o momento certo. Vou esperar quando chover. Não, pode. Eu faço, inclusive a maior quantidade de abelha que eu faço é no último trimestre do ano. Sempre. Sempre foi assim, desde 2012, quando comecei a criar. Já sabia disso, em tese. Eu já tinha lido algumas coisas. E conheço o ambiente, conheço o bioma Caatinga, por isso utilizo esse momento. Então, isso foi a retrospectiva. Até o nosso próximo vídeo. E é isso. Aqui o canal tem esse papel. O nosso papel é trazer informações com qualidade para os criadores de abelha. Ok?